Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo para uma abordagem complementar acerca da nossa mais recente transmissão ao vivo. Transmissão em que abordamos a questão do trajeto no exercício do porte de trânsito. E lá, naquela transmissão, durante nossa interação com o chat, surgiu o questionamento a respeito do porte de trânsito do caçador. Será que isso ainda está válido? Como é que está essa regulamentação? Está prevista nos decretos? Vamos abordar isso logo em seguida aos meus lembretes para que você não deixe de interagir aqui com o canal, deixando sua avaliação, seu comentário, compartilhando. Quiser receber notificações, além daquelas aqui do YouTube que você ativa pelo sininho aqui disponível, veja aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo de notificações no Telegram, grupo exclusivo para isso, que garante que você não perca nenhuma das notificações sobre as nossas produções de conteúdo aqui. E claro, se você quiser ter um contato mais próximo com o canal, desfrutar de benefícios exclusivos e apoiar a produção de conteúdo, avalie a possibilidade de se tornar um membro do nosso espaço. A questão de hoje foi trazida a partir de um comentário de um inscrito aqui no canal, Leonardo Clementino, que logo após a nossa transmissão chamou a atenção para um detalhe no próprio decreto 9846. Na transmissão a que nos referimos, quando abordamos a questão do trajeto no porte de trânsito, nós vimos que, originalmente, a disposição contida no artigo 5º, parágrafo 3º do decreto 9846, se referia apenas a competições e treinamentos. E que com o decreto 10.629 foi também introduzida a previsão de deslocamentos para os locais de caça ou de abate, ou seja, situação que contempla a atuação, a atividade dos caçadores. Mas vimos também que essa disposição foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por meio da liminar, que não tem previsão legal, sempre repito isso, proferida ou deferida na ADI 6675, que suspendeu a redação nova, a redação trazida pelo decreto 10.629 para o artigo 5º, parágrafo 3º do decreto 9846. E ali nós vimos que, apesar dessa confusão, existe uma outra previsão de idêntico teor, aquela que está no artigo 83 do decreto 10.030, com a redação trazida pelo decreto 10.627, agora de 2021, e que não está suspensa. Ou seja, embora tenha havido a suspensão do decreto 9846 em relação ao seu artigo 5º, parágrafo 3º, quanto à inclusão das possibilidades de deslocamento também para locais de caça e de abate, isso não saiu do decreto 10.030 na redação trazida pelo decreto 10.627. Ou seja, a previsão saiu do decreto 9846, mas continua no decreto 10.030. Então, existe sim um respaldo para se defender que esse direito continua válido. É claro, nós vimos lá na live, a gente não vai ficar repetindo aqui o conteúdo, que isso pode gerar algum tipo de insegurança, pode-se entender que a suspensão se dá em relação ao teor e não ao dispositivo concreto, isso sem sequer entrar nas discussões a respeito da validade ou não dessa liminar, que, como deixei ali bastante claro, na minha opinião, não vale, é um ato jurídico inexistente, um ato processual que não seguiu o rito necessário para que ele fosse proferido. Mas, independentemente dessa discussão, o fato é que essa previsão existe lá no decreto 10.030, no artigo 83. E o nosso inscrito, Leonardo, chamou a atenção para um outro fato, o de que essa previsão também consta do próprio decreto 9846 em outro artigo, no artigo 8º. E o que é que dizia originalmente o decreto 9846 em seu artigo 8º? Ali se concedia o direito aos caçadores de portarem armas portáteis para a finalidade de sua atividade, isto é, a realização do abate controlado, que é comumente chamado de caça.
Lembremos que a atividade de caça ela se dá de modo diferente da que é praticada pelo atirador desportivo. O atirador desportivo, quando utiliza armas num ambiente de clube para treinamentos e competições, ele está num ambiente controlado, um espaço privado, não há uma circulação pública do indivíduo, do atirador, com a arma durante a prática esportiva. Então não há que se falar em porte. Já o caçador, não. A atividade de abate controlado, ela se realiza em áreas abertas, em que o caçador precisa circular com o seu armamento. Então o decreto veio deixar isso claro, que é autorizado ao caçador ter essa circulação para a prática de sua atividade. Vamos dar uma olhada no que dizia originalmente o artigo 8º do Decreto 9846. A redação do dispositivo era a seguinte: os caçadores registrados no Comando do Exército poderão portar armas portáteis adquiridas para finalidade de caça, observado o disposto na legislação ambiental. Era a garantia normativa do trânsito, da circulação com as armas portáteis para a finalidade de caça. A questão é que essa redação ficou meio confusa, porque havia ali a interpretação de que isso podia estar estendendo o direito de porte de armas portáteis aos caçadores sem a necessidade da vinculação à atividade. Então, com o Decreto 10.629, se promoveu a alteração dessa redação para deixar claro o que ali está de fato previsto. Vamos ver como ficou a redação do artigo 8º. Com a vigência do Decreto 10.629, a redação ficou a seguinte: os caçadores registrados no Comando do Exército poderão portar armas portáteis e de porte do seu acervo de armas de caçador, e aí deixando claro, durante a realização do abate controlado, observado o disposto na legislação ambiental. Um esclarecimento para evitar qualquer tipo de confusão na interpretação original do artigo 8º. E com esse mesmo Decreto 10.629, vieram disposições expressas sobre o porte de trânsito. Isso está nos parágrafos do artigo. Vamos também conferir. Parágrafo 1º. Fica garantido o porte de trânsito de uma arma de porte municiada, apostilada no acervo de armas de caçador ou atirador desportivo, para a defesa de seu acervo no trajeto entre o local de guarda autorizado e o da prática do abate por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo, da guia de tráfego e do certificado de regularidade emitido pelo órgão ambiental. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e o da prática do abate, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. No parágrafo 3º, as armas deverão estar acompanhadas do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfego. Ou seja, tal como foi previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º, para os atiradores, se previu aqui no artigo 8º, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, o porte de trânsito do caçador. E esse esclarecimento do artigo 8º, com a introdução dessa garantia nos parágrafos, não foi suspensa pela liminar concedida lá na ADI 6675. Isso não constou da suspensão dos dispositivos que ali foram atacados. Portanto, tem razão o nosso inscrito quando chama a atenção. Além da previsão do artigo 83, lá do Decreto 10.030, existe também essa previsão expressa no Decreto 9846, no artigo 8º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Portanto, em relação ao porte de trânsito, a situação do caçador é ainda mais consolidada do que a do atirador desportivo, porque ela não está envolvida na polêmica a respeito da suspensão de dispositivos dos decretos por conta da liminar deferida na ADI 6675. Então fica o registro que, além do artigo 83, como nós vimos na nossa transmissão anterior, existe também essa previsão no artigo 8º e seus parágrafos do próprio Decreto 9846, que não foram suspensos por qualquer decisão. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado demais desse conteúdo. Reitero os pedidos para que não deixe de interagir aqui com o nosso espaço, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ativando suas notificações e avaliando a possibilidade de se tornar um membro. Registro um forte abraço e o aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!